Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Entre os textos antigos, poucos são tão enigmáticos e evocativos quanto o Evangelho de Maria Madalena. Encontrar sua sabedoria fragmentada é atravessar os limites da teologia tradicional e entrar em um território de profunda introspecção. É como se as fronteiras da fé se dissolvessem para revelar um caminho mais íntimo, um caminho que nos convida a olhar para dentro, confrontar as ilusões do mundo material e redescobrir a centelha divina que habita em nós. Este não é um evangelho comum. Diferente dos textos canônicos, que enfatizam milagres externos, estruturas hierárquicas e sistemas rígidos de fé, o Evangelho de Maria apresenta um percurso profundamente pessoal, quase artesanal, de transformação interior. Infelizmente, partes importantes do manuscrito nunca foram recuperadas, especialmente as 6 páginas iniciais e outras seções entre as páginas 11 e 14. Mesmo assim, o que permanece transmite uma mensagem poderosa. Não fala de salvação como algo distante, reservado para um futuro incerto. Fala de libertação como uma possibilidade imediata, acessível através de um conhecimento sagrado chamado gnosis. Gnosis não é acumular informações, nem recitar credos decorados. É um tipo de conhecimento que nasce quando o véu entre o eu e o divino se ergue, quando a consciência reconhece sua própria profundidade. É um despertar, não algo que se aprende, mas algo que se revela. Esse evangelho oferece um mapa invisível, um fio que conduz a alma de volta à sua fonte eterna, guiando não por rituais exteriores, mas pelo santuário interior do coração e da mente. Os ensinamentos encontrados no Evangelho de Maria são surpreendentemente radicais, até mesmo para os primeiros séculos do cristianismo. Eles desconstruem estruturas rígidas que, muitas vezes, acabam aprisionando a espiritualidade. Em vez de dogma, o texto propõe uma fé fluida, íntima, profundamente humana e profundamente divina. Maria surge como uma figura de sabedoria única, intuitiva, sensível, firme. Um farol no meio das dúvidas e medos de seus companheiros. Sua voz, calma e resoluta, nos chama a recuperar aquilo que sempre foi nosso, nossa própria natureza divina. A jornada, porém, não é simples. O Evangelho de Maria descreve um caminho cheio de desafios, as ilusões do mundo material, o domínio do medo, os grilhões da ignorância. Mas esses obstáculos não são inimigos a serem evitados, são os cadinhos onde a alma é refinada. Como o Salvador diz a Maria e aos seus companheiros, toda a natureza, todas as formações, todas as criaturas existem umas nas outras e em conjunto, e retornarão às suas próprias raízes. Essa dissolução não é destruição. É transformação. É um retorno à fonte de onde tudo veio. Nesta jornada, vamos mergulhar nos principais elementos desse Evangelho, seu ensinamento sobre a gnosis, sua visão sobre o caminho interior e a presença surpreendente de Maria Madalena como guia espiritual. Se você se encanta com o mistério de Maria, com a riqueza do cristianismo primitivo ou simplesmente busca uma espiritualidade mais profunda e autêntica, essa exploração do Evangelho de Maria oferece um convite poderoso à descoberta. Vamos mergulhar. A luta da alma. O que temos do Evangelho de Maria começa justamente no capítulo 4, e já inicia trazendo ensinamentos profundos, que desafiam aquilo que normalmente entendemos sobre matéria, pecado e sofrimento. O Salvador explica que tudo o que existe está em processo, em movimento, seguindo um caminho que aponta para a libertação espiritual. Todas as coisas foram criadas de maneira interdependente, e no fim, todas retornarão às suas raízes. Isso enfatiza a natureza cíclica e impermanente da matéria. Aqui, o texto rompe com a ideia tradicional do pecado como algo essencial ou permanente. Ele afirma que o pecado é uma construção humana, nascida de ações que rompem com a harmonia divina. O bem, ou a essência divina, veio ao mundo justamente para restaurar cada ser à sua condição espiritual original. O chamado é para que o ser humano se reconecte com o divino, porque somente assim é possível superar o sofrimento e a mortalidade. O Salvador também encoraja seus seguidores a permanecerem corajosos diante dos desafios do mundo, e lembra que o Filho do Homem está dentro de cada um. Ele alerta sobre as distrações externas que nos afastam do essencial e reforça a importância da autonomia espiritual.
Nenhuma lei externa deve aprisionar a jornada da alma. Antes de partir, ele confia aos discípulos a missão de espalhar um evangelho fundamentado na libertação. Mas após sua partida, os discípulos mergulham em tristeza, dúvida e medo. Sentem-se vulneráveis. É então que Maria Madalena se levanta e os tranquiliza. Suas palavras trazem graça e encorajamento. Ela relata uma visão na qual o Salvador lhe revela algo crucial, que a mente, situada entre a alma e o espírito, é a chave para a percepção da verdade divina. Seu testemunho reforça o tema central do Evangelho: a libertação vem através do autoconhecimento, da visão interior e da conexão direta com o divino. Essa visão oferece uma meditação atemporal sobre a jornada da alma humana através das provações da existência material. E essa jornada não começa com triunfos gloriosos, mas com um reconhecimento sincero: o mundo material e suas paixões aprisionam a alma em ciclos de sofrimento e esquecimento. Ainda assim, dentro dessa constatação dura, existe um convite, um chamado à coragem, à transcendência, enfim, à libertação. O texto afirma: a matéria dá origem a uma paixão sem igual, que surge de algo contrário à natureza. Essa frase enigmática prepara o terreno para compreendermos o entrelaçamento da alma com o mundo material. Na visão gnóstica, a matéria não é neutra, ela tem a capacidade de gerar paixões que nascem da desconexão com a fonte divina. Essas paixões não são meras emoções. São forças primordiais: desejo, ganância, apego, que desarmonizam a alma e a arrastam para o sofrimento. No pensamento gnóstico, o mundo material é um reino de ilusão, governado por poderes inferiores, os arcontes, que criam camadas de distração e encantamento. Esses poderes amplificam essa paixão sem igual que mergulha a alma em esquecimento. A origem do sofrimento, portanto, não é punição, mas consequência natural da desconexão com o divino. Essa ideia ecoa outras tradições espirituais: o sofrimento como parte da condição humana. O budismo chama isso de dukkha, o estoicismo fala das paixões como perturbações da alma. Mas o Evangelho de Maria traz uma nuance distinta. Afirma que essa condição nasce de uma distorção não natural da alma, que sua verdadeira natureza não pertence à matéria. Mesmo assim, dentro desse quadro denso, o texto oferece uma luz. Sejam corajosos, diz o Salvador. A coragem se torna uma virtude central. Ser corajoso aqui não significa apenas suportar a dor, mas encarar as ilusões, os desejos e os enganos do mundo com clareza. É enxergar o que é transitório como transitório e manter-se firme em direção ao eterno. Esse chamado é um lembrete de que a luta da alma não é em vão. Os desafios do mundo não são barreiras insuperáveis, eles são o próprio ambiente no qual a alma cresce. São o fogo que revela o que é essencial. As palavras do Salvador são como um grito de guerra espiritual, chamando a alma para se libertar de seus grilhões e reivindicar sua herança divina. O Evangelho aprofunda o ensinamento ao dizer que a raiz do sofrimento está na privação daquele que pode curar. A doença e a morte são apresentadas como consequências dessa privação, e ao mesmo tempo como convites à cura espiritual. A cura não é física, mas um realinhamento interior com o divino. Quem compreende isso pode superar suas dores, porque a chave é o conhecimento interior, a gnose. Essa gnose não é intelectual, é experiencial. É o reconhecimento da verdadeira natureza da alma como parte do eterno. A cura, então, não vem de fora, ela nasce quando o ser humano se lembra de quem é e de onde veio. Diversas tradições falam disso. No cristianismo, os milagres de Jesus restauram a integridade espiritual. No hinduísmo, a moksha liberta do ciclo do sofrimento através da consciência da unidade com o absoluto. O Evangelho de Maria ecoa esse coro espiritual ao afirmar que a libertação acontece quando a alma recorda sua origem divina. A luta da alma, então, não é uma guerra com armas, mas um processo de despertar. É um caminho de desfazer ilusões, confrontar paixões e curar-se através da lembrança do divino. O mundo material, com todas as suas dores, não é o fim da jornada, mas o campo onde a alma é lapidada. Agora, o texto se encaminha para uma nova etapa, a ascensão da alma. Uma jornada através dos poderes que tentam aprisioná-la, por fim, sua libertação no eterno.
Mas, por enquanto, o convite é permanecer nesse reconhecimento profundo. Mesmo na dor, as sementes da libertação já estão presentes. A escuridão simboliza a ignorância do divino, enquanto o desejo representa o polo dos prazeres passageiros. A excitação da morte e o apego ao reino da carne refletem o medo da mortalidade, e a falsa sensação de segurança encontrada na existência material revela uma sabedoria insensata, uma sabedoria moldada apenas pela carne. É nesse terreno que nascem a arrogância do conhecimento mundano e as tendências destrutivas do descontrole. A verdadeira libertação da alma não acontece pela fuga dessas forças, mas pela transcendência. À medida que a alma atravessa cada camada, ela reconhece o poder e a influência que essas forças tentam exercer, enquanto afirma, ao mesmo tempo, sua independência. Essa progressão reflete o caminho espiritual presente em tantas tradições. Não há libertação sem confrontar e integrar os aspectos sombrios do próprio ser. Quando a alma finalmente ascende, essa ascensão se torna sua declaração de liberdade. O Evangelho de Maria expressa isso de forma direta: o que me prendia foi morto. O que confundia minha mente foi vencido. E a ignorância, morreu. Essas palavras são mais do que simples afirmações. Elas representam a transformação profunda da alma quando ela reconhece as ilusões do mundo material e rompe seus laços com ele. Assim, ela alcança a libertação. O chamado grilhão do esquecimento, mencionado no texto, diz respeito à perda da memória da própria origem divina. Quando esse esquecimento é dissolvido, surge uma consciência profunda da natureza eterna da alma e de sua unidade com a fonte divina. Esse momento não é apenas uma vitória individual, é uma reintegração à harmonia eterna da existência. A jornada da alma pelos poderes pode ser vista como um mapa simbólico do crescimento espiritual. Cada poder representa um desafio que o buscador precisa superar para avançar rumo à libertação. Esse mapa não é linear, é cíclico, refletindo a repetição das provações espirituais. Cada ciclo aproxima a alma do divino, aprofundando sua consciência e fortalecendo sua resiliência. A ascensão da alma também dialoga com a cosmologia gnóstica mais ampla, onde o mundo material é visto como um véu que esconde o divino. Ao atravessá-lo e compreendê-lo, a alma recupera seu lugar no reino divino. Declarar a libertação dos poderes é, portanto, uma afirmação profunda da soberania da alma e de seu alinhamento com o eterno. Mas então surge a controvérsia, o testemunho de Maria. Será que ele realmente falou em particular com uma mulher, e não abertamente conosco? Pergunta Pedro, no capítulo 9 do Evangelho de Maria. Essa dúvida não é apenas um conflito entre discípulos, ela ecoa uma tensão muito mais profunda, que atravessa a história espiritual. Quem tem autoridade para transmitir a verdade sagrada? Qual é o papel do feminino na revelação divina? Quando Maria conclui o relato dos ensinamentos particulares que recebeu do Salvador, suas palavras, cheias de visão e profundidade, não são recebidas com reverência. Pelo contrário, André duvida abertamente, chamando suas ideias de estranhas. Pedro vai além, seu questionamento revela um choque cultural. Para ele, a possibilidade de que o Salvador tivesse dado preferência espiritual a uma mulher parecia inconcebível dentro da estrutura social da época. E, ainda hoje, esse tipo de resistência infelizmente persiste em muitos lugares. A noção de que Maria teve acesso direto e profundo ao divino colocava em xeque a estrutura hierárquica imaginada por Pedro. Sua reação é instintiva, defensiva. Já a resposta de Maria é marcada por humildade e tristeza. Ela pergunta: você acha que eu inventei isso sozinha no meu coração? Ou que estou mentindo sobre o Salvador? Suas palavras ressoam com a experiência de tantos visionários, ao longo da história, que foram rejeitados porque suas verdades desafiavam o status quo. Suas lágrimas revelam o isolamento que frequentemente acompanha a visão espiritual, especialmente quando ela contraria as convenções sociais e religiosas. Mas então Levi intervém, mudando completamente o tom da discussão. Ele confronta Pedro e diz: se o Salvador a tornou digna, quem são vocês para rejeitá-la? Certamente ele a conhece bem, e por isso a amou mais do que a nós. Suas palavras funcionam como uma repreensão, mas também como um chamado à humildade.
Ele lembra aos discípulos que a sabedoria divina não é limitada pelos preconceitos humanos. Ao afirmar o amor especial do Salvador por Maria, Levi destaca o papel único dela como receptora da gnose, desafiando a estrutura centrada no masculino que dominava a época. Para entender a profundidade dessa passagem, é preciso considerar o contexto histórico e cultural da liderança cristã primitiva. O Evangelho de Maria emerge em um período de intensa turbulência teológica e social. Havia interpretações concorrentes sobre os ensinamentos de Cristo, debate sobre a autoridade e sobre o que deveria ser considerado ortodoxo. Era um momento de disputas, transformações e tentativas de definir o coração da fé. O papel de Maria Madalena como líder espiritual e como alguém profundamente próxima de Jesus representava um desafio direto às estruturas patriarcais que, mais tarde, dominariam grande parte das instituições religiosas. A sua proeminência nesse texto está alinhada com uma visão gnóstica mais ampla, uma tradição que valorizava a revelação pessoal, o conhecimento interior e a experiência direta do divino, mais do que a autoridade externa. Nos textos gnósticos, não é incomum encontrar figuras que representam a sabedoria, a intuição e o discernimento, muitas vezes em confronto com estruturas convencionais. A tensão entre Pedro e Maria, nessa passagem, reflete não apenas conflitos pessoais, mas um choque ideológico muito mais profundo. De um lado, a religião institucionalizada, do outro, o espírito místico e igualitário da espiritualidade gnóstica. A rejeição inicial ao testemunho de Maria revela uma tendência humana recorrente: resistimos a verdades que desafiam o conforto e a tradição. O ceticismo de Pedro pode ser visto como uma reação arquetípica ao poder disruptivo da revelação, especialmente quando ela surge de uma fonte inesperada. Assim, seu questionamento não se limita a preconceito de gênero. Ele também expressa o medo e a insegurança que frequentemente acompanham qualquer processo de transformação espiritual. Em contraste, a defesa de Levi se destaca como a voz do discernimento e da humildade. Ele confronta a atitude rígida de Pedro e declara: antes de julgarmos, precisamos nos revestir do homem perfeito, como o Salvador ordenou. Devemos nos separar do que é terreno e anunciar o Evangelho, sem criar novas regras, novas leis ou sistemas que o próprio Salvador não instituiu. Essa fala de Levi é uma repreensão direta ao dogmatismo e à tendência humana de criar estruturas rígidas para controlar a experiência espiritual. Ele chama não apenas os discípulos, mas também o leitor ou ouvinte, a transcender preconceitos pessoais e culturais. Em A Busca da Verdade, suas palavras ecoam como um lembrete poderoso: a espiritualidade perde sua essência quando se transforma em imposição, e não em busca. Mais do que defender Maria, Levi defende a simplicidade e a autenticidade dos ensinamentos do Salvador. Ele aponta que a verdadeira fé nasce da experiência, da revelação e da transformação interior, e não da imposição de normas criadas posteriormente. Essa passagem nos convida a refletir sobre o que realmente significa autoridade espiritual e sobre a coragem necessária para seguir um caminho interno, mesmo quando ele contraria estruturas estabelecidas. O testemunho de Maria, embora tenha sido recebido com resistência, permanece como uma prova viva do poder da experiência direta com o divino. Seu papel como visionária e mestre desafia as normas hierárquicas de sua época e revela uma verdade universal. A sabedoria muitas vezes surge das margens, desestabilizando e transformando o centro. No momento final dessa tensão, o Evangelho de Maria oferece uma visão profunda sobre o que poderia ser uma comunidade espiritual, um espaço construído sobre respeito mútuo, reconhecimento do valor individual e uma busca compartilhada pela verdade divina. Quando os discípulos deixam de lado suas dúvidas e se preparam para anunciar o Evangelho, somos lembrados de algo essencial: o caminho para a libertação não está na conformidade rígida, mas na coragem de explorar, de questionar e de seguir a luz que nasce dentro. A jornada espiritual, para quem tem a capacidade de compreendê-la, sempre será guiada pela revelação interior e pela sabedoria eterna do divino. A gnose na vida moderna se revela quando entendemos que os ensinamentos do Evangelho de Maria não são relíquias antigas, nem reflexões esotéricas distantes da realidade. Pelo contrário, eles permanecem profundamente relevantes para quem busca a libertação espiritual hoje. A luta da alma e sua libertação final,
como o texto descreve, oferece uma estrutura surpreendentemente atual para lidarmos com as complexidades de um mundo moderno que, assim como a concepção gnóstica da matéria, é dominado por distrações, ilusões e apegos. Nesse evangelho, a autoconsciência e o conhecimento interior assumem um papel transformador. A chave da libertação, ontem e hoje, está justamente aí. Na vida contemporânea, somos constantemente afastados da introspecção. A tecnologia, o excesso de informação, as redes sociais, a mídia e a cultura de consumo funcionam como forças que aprisionam a mente em distrações passageiras. Por isso, aplicar esses ensinamentos à vida real significa cultivar práticas que nos reconectem com a mente interior, aquela que, no texto, fica entre a alma e o espírito e é o ponto de acesso à clareza e à visão. A meditação, o silêncio, o diário, a atenção plena e a reflexão intencional se tornam ferramentas preciosas para romper o ruído e enxergar além das ilusões. Quando voltamos nossa atenção para dentro, criamos as condições para o tipo de percepção capaz de libertar. O Salvador ensina que a coragem não é apenas resistência diante de desafios externos, mas uma disciplina espiritual, a decisão firme de enfrentar os obstáculos internos que surgem na busca pela libertação. Na vida cotidiana, essa coragem assume formas variadas. Pode significar questionar normas sociais que priorizam o sucesso material em detrimento da realização espiritual. Pode significar resistir à comparação, ao consumismo, ao medo de ficar para trás. Pode significar encarar verdades pessoais difíceis, confrontar medos e se libertar de identidades, hábitos e relacionamentos que já não servem ao crescimento da alma. Integrar esse ensinamento envolve adotar práticas que fortalecem a resiliência interior, exercícios de autoanálise, identificar crenças limitantes, cultivar afirmações de coragem e desenvolver autoconfiança. Isso nos ajuda a navegar pela vida com mais clareza e firmeza. O Evangelho de Maria reforça continuamente a impermanência do mundo material e de suas ilusões. A declaração da alma, de que tudo está se dissolvendo, serve como lembrete de que tudo que nasce da matéria é transitório. Esse ensinamento não nos chama a negar o mundo, mas a reorganizar nossas prioridades em direção ao que é eterno. No presente, o desapego pode significar reavaliar nossa relação com status, bens materiais e validação externa. Não exige ascetismo, mas requer abandonar a identificação excessiva com o material. A prática de gratidão, por exemplo, nos ajuda a perceber a impermanência e a desfrutar a vida sem nos enredarmos nela. As práticas de mindfulness também nos treinam para observar pensamentos, emoções e desejos sem nos agarrarmos a eles. O desapego, nesse sentido, se torna um caminho para a liberdade, um estado em que a alma já não está presa às ilusões da carne. Quando o texto afirma que o Filho do Homem está dentro de você, ele revela uma das verdades mais transformadoras: a libertação não é algo externo, não vem de fora. Ela nasce da percepção da presença divina que já habita em nós. O Evangelho nos lembra que a fonte da cura, da plenitude e da libertação nunca esteve separada de nós. Na prática espiritual contemporânea, esse ensinamento nos encoraja à introspecção, encontrar o divino através da meditação, da oração e até de simples momentos de quietude. Atos de compaixão e bondade também nos lembram da interconexão entre todos os seres e reforçam a presença divina que permeia toda a criação. Reconectar-se com o divino exige paciência e intenção. Envolve abandonar a ideia de que a realização espiritual é conquistada externamente e reconhecer que o sagrado já está presente, aguardando ser revelado. A jornada da alma através das 7 formas, trevas, desejo, ignorância e seus companheiros, funciona como uma metáfora poderosa para as ilusões que nos cercam hoje. O mundo moderno, com sua ênfase em conhecimento superficial, ganho material e prazeres momentâneos, reflete essas 7 formas. A sabedoria insensata da carne pode ser vista na glorificação do vazio e da superficialidade. A sabedoria irada, na cultura movida por indignação e agressividade presente nas discussões contemporâneas. Para transcender essas ilusões, é necessário cultivar o discernimento, a capacidade de distinguir o transitório do eterno, a aparência da realidade. Isso implica questionar valores herdados, revisar hábitos e examinar motivações.
Práticas de reflexão crítica, estudo de fontes de sabedoria e a busca por experiências significativas ajudam a alma a se firmar no que é verdadeiro. O Evangelho de Maria oferece, assim, um mapa profundo para navegar o caos do mundo moderno, praticar autoconsciência, coragem, desapego, reconexão com o divino e discernimento. Ao caminhar por esse caminho, começamos a ascender além das ilusões que nos aprisionam. A libertação não é um destino distante, mas uma possibilidade sempre presente, que se revela conforme despertamos para nossa verdadeira natureza. Nas palavras do Salvador, ide e pregai o Evangelho do Reino. Essa frase não é apenas um chamado à ação, mas um convite para incorporar os princípios da liberdade espiritual em todas as áreas da vida. Ao viver esses ensinamentos, não apenas nos libertamos, mas iluminamos o caminho para que outros também encontrem essa graça e sabedoria que o Evangelho de Maria descreve com tanta profundidade. E assim seguimos para o encerramento desse estudo. Que este conteúdo desperte reflexões profundas em você e abra novos caminhos de entendimento espiritual. Se algo aqui falou ao seu coração, permita-se continuar nessa busca, questionando, explorando e iluminando áreas que antes pareciam nebulosas. A cada nova compreensão, nos aproximamos um pouco mais da verdade que transforma, daquela que liberta e nos convida a enxergar além das estruturas, além das convenções, além do que sempre nos disseram ser imutável. Agradeço pela sua presença e pela dedicação em chegar até aqui. Que a luz da sabedoria continue guiando sua jornada interior. Até a próxima.